Nós temos, ao longo das últimas semanas, os últimos cultos, Pastor Vitor tem nos levado a uma preparação. E nós vamos continuar hoje preparando a igreja, ainda que num culto de celebração, onde nós temos visitantes. Creia que você vai ser preparado para realizar a obra do Senhor. E se você tomar posse das realidades que Cristo alcançou para mim e para você, nós vamos chegar num lugar perfeito em Deus. Amém? Provérbios capítulo 16, verso 9. Precisamos ser dirigidos pelo Espírito Santo, precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Para nós realizarmos a obra do Senhor, nós precisamos estar atento àquilo que a palavra diz, àquilo que ela nos orienta, para nós termos um lugar onde nós desejamos chegar com a direção, ser dirigido, guiado pelo Espírito Santo, conduzido, inspirado. Quem quer ser inspirado pelo Espírito Santo, levanta a mão. Amém? Então, nós estamos nesse processo de ser dirigido, ser guiado, inspirado, andando na perfeita vontade de Deus. Existe uma perfeita vontade de Deus para mim e para você. Como igreja, nós seguirmos uma direção, precisamos estar atentos, e tudo isto vai requerer uma intimidade com o Espírito Santo. Dê glória a Deus por isso. Temos a pessoa do Espírito Santo para nós termos essa intimidade. Quem é casado sabe que para você se relacionar com a sua esposa, você precisou namorar, conhecê-la, depois você vai e tem um processo ali de noivado, depois você se casa. Depois desse processo é que você vai ter a perfeita intimidade com a sua esposa, com o seu marido, depois de um processo. E na igreja não é diferente. Para nós termos essa intimidade com o Espírito Santo, nós somos preparados. Diga, eu preciso ser preparado. Amém? Então, eu preciso ser preparado, você precisa ser preparado. A Igreja Batista Ebenezer, em um estágio específico como igreja, nós estamos construindo um lugar aonde nós queremos chegar. Nós temos um objetivo, nós temos um alvo, e para isso nós precisamos ser preparados. E graças a Deus, porque ao longo dos últimos cultos, nós temos recebido instruções poderosas para nós chegarmos neste lugar. Amém? Provérbios capítulo 16, verso 9, diz assim. Essa é a versão NAA, né? Eu vou ler na versão Revista Atualizada. Pode deixar essa versão que diz assim, ó. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. O coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Veja, o coração do homem, ele tem uma ideia, o coração do homem, ele tem uma direção, o coração do homem, ele tem um pensamento, o coração do homem, ele tem uma estratégia, mas o Senhor lhe dirige os passos. Precisamos ser dirigidos pelo Senhor, repetindo, guiado, conduzido, inspirado, andar na vontade de Deus. E para tudo isso requer uma intimidade. Diga, intimidade. Queridos, é consenso entre os cristãos. Se você pegar a maioria, conversar, tentar trabalhar a questão do Espírito Santo, você só vai conseguir ter uma intimidade com alguém se você conseguir entender essa pessoa. E muitas das vezes, nós podemos até fazer uma pergunta: quem é o Espírito Santo? E você,
balancear para cá, balancear para lá, algumas coisas, mas você às vezes não consegue chegar na totalidade de quem é o Espírito Santo, porque vai lhe faltar os argumentos humanos para você dizer quem é o Espírito Santo, quem é a pessoa do Espírito Santo. É um consenso entre os cristãos que a ação genuína do poder do Espírito Santo é uma das maiores necessidades na igreja atual. Há inclusive uma confusão. Não, o Espírito Santo não faz isso. Não, o Espírito Santo faz assim. O Espírito Santo não age dessa forma. Não, o Espírito Santo faz dessa forma. Então, eu e você, nós precisamos de uma intimidade maior com o Espírito Santo, porque precisamos suprir essas necessidades de compreender a ação genuína do Espírito Santo. A ação e o poder genuíno do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem ações, o Espírito Santo, ele tem poder, e nós precisamos entender o Espírito Santo para a gente fluir por meio dele. Até porque, se eu estou em Cristo Jesus, Ele habita dentro de mim e Ele quer me dirigir, me guiar, me conduzir, me inspirar, fazer com que eu ande na vontade dEle. Amém? E para tudo isso, eu preciso dessa intimidade. A intimidade é conhecer detalhadamente quem é o Espírito Santo. E um dos pontos que nós precisamos colocar isso no nosso coração é que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Fica mais fácil de se comunicar. Bom, cadê o Espírito Santo? Eu não vejo. Cadê o Espírito Santo? Eu não toco. Mas quando você passa a entender que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, opa, melhorou. Fica mais fácil a comunicação. A comunicação com a pessoa tem uma conversa, tem uma intimidade. Amém? E dessa forma, eu vou conseguir andar e conhecer o Espírito Santo. De alguma forma, a necessidade ela salta de dentro de mim, de você. Você pode até não perceber, mas vamos usar o exemplo de o momento de uma aflição. Um momento de aflição, você busca algo para suprir aquele momento, para você sair desse estágio de aflição e você encontrar alguém, diga, alguém, para te tirar dessa aflição. Não é verdade? Ou só acontece comigo? Eu não sei para onde ir, estou aflito, preciso de uma orientação. Vou recorrer a quem? Vou recorrer a uma pessoa. Qual é a melhor pessoa para você recorrer? O Espírito Santo. Antes, o pastor Vitor falou isso terça-feira passada. Se você não sabe o que fazer, o que ele disse mesmo? Busca o Senhor. Era só para testar para ver se vocês estavam terça-feira. Então nós precisamos buscar ao Senhor. De alguma forma, essa necessidade de ter esse envolvimento, essa intimidade, suprir essa necessidade atual da igreja, ela está dentro de você. Seja por uma dúvida, uma pergunta, um questionamento, e para isso precisamos estudar profundamente sobre a pessoa do Espírito Santo. Quem concorda que precisamos estar preparados para alcançar um determinado objetivo? Você não vai, Você não vai trilhar um caminho sem se preparar. Quem aqui foi recrutado, fez fuzileiros navais? Tem alguém aqui, fuzileiro? Teve ali a preparação, são preparações exaustivas às vezes, não é isso? E você tem um treinamento, uma preparação. E nós estamos sendo conduzidos em uma preparação. O que vai acontecer, por exemplo, no dia 6 de agosto? O que vai acontecer dia 6 de agosto, igreja? Relógio de oração.
Você vai simplesmente orar? Não, você vai orar para alcançar alguma coisa, não é isso? Então, até para os nossos irmãos que estão nos visitando, todas as terças-feiras, antes do culto de terça-feira, das 18h30 às 19h30, nós estamos nos reunindo aqui como igreja, num tempo de preparação, orando 1 hora ininterrupta em outras línguas. Preparando. Já estamos algumas terças-feiras. Na outra terça-feira, sem ser essa agora, dia 6 de agosto, nós vamos para um nível maior. Você concorda comigo? Para eu sair de 1 hora para 12 horas, eu preciso de uma preparação? Amém? Então, no dia 6 de agosto, quem não está preparado ainda, terça-feira, às 18h30, esteja aqui para você ser preparado para o dia 6 de agosto. Amém? Então, nos últimos cultos, nós temos recebido aí mensagens, instruções, para estarmos fortalecidos e estar bem preparados para nós alcançarmos a visão de Deus, nossa igreja. Você que está nessa igreja, você que é membro desta igreja, você que tem visitado esta igreja, mas que ainda não é membro, você que veio hoje como um visitante, saiba que nós estamos no processo de preparação e nós vamos alcançar coisas grandes em Deus. Queridos, eu estou crendo para o dia 6 de agosto, onde nós vamos iniciar esse relógio de oração de 12 horas, para um tempo onde curas vão acontecer. Salvação, restauração, milagres extraordinários. Todo mundo pode não acreditar, mas eu estou acreditando que coisas como essas vão acontecer. Serão 12 horas da igreja reunida orando em outras línguas. Vai acontecer coisas extraordinárias. Pastor, mas 1 hora de oração em outras línguas e agora 12 horas. Continue com a gente. Continue com o seu coração aberto para você entender que coisas gloriosas vão acontecer por esse passo de fé. Amém? Então nós temos a visão. Você acredita que mesmo recebendo uma preparação, podemos falhar em alguma parte do processo? Patrick, você falhou ali no processo? Não? Esse cara é bom, hein? Mas ele falhou, ele piscou olho assim para mim e falhou. A gente pode falhar, mas agora creia, todos juntos, reunidos numa só fé. Ah, meu Deus, ainda que alguém comece a andar devagar, o outro vai. Meu Deus, deixa eu beber. Deixa eu tampar. Se cair, não vai entornar. Deixa eu ver onde que eu estava. Vamos lá. Você está lento, o outro vai lá, agarra contigo. Dia 6 vai ser assim. Glória a Deus. Então, nós precisamos ser preparados. Encontramos a preparação necessária nas condições humanas que temos? Não. Encontramos a preparação necessária nas coisas espirituais. Por isso, ministrações consecutivas falando sobre a oração em outras línguas. Por quê? Porque é uma ferramenta sobrenatural de edificação. Tantos cultos falando sobre oração em outras línguas. Revelação, hoje é um dia, hoje é mais um culto de falar sobre oração em outras línguas. Eu pensei que o amém seria maior. Mas vamos lá. Encontramos a preparação necessária nas condições humanas que temos? Não. O que precisamos fazer em primeiro lugar? Precisamos ser dirigidos pelo Senhor. Quando você compreende a palavra de Deus, você vai encontrar as ferramentas necessárias que você precisa para chegar aonde você precisa. As ferramentas
ferramentas. Nós estamos batendo na tecla sobre a oração em outras línguas, porque pensa comigo, o texto que nós abrimos, Provérbios capítulo 16, verso 9. O coração do homem traça o seu caminho. Você pode até ter uma boa intenção quando você ora em português. Amém? Oração em português também é uma prática espiritual, é uma ferramenta espiritual poderosa. Diga amém para isso. Mas a Bíblia diz que quando eu oro em outras línguas, eu tenho uma oração perfeita. Amém? Por que a Bíblia não diz que quando eu oro em português, inglês, espanhol, seja lá que idioma for, eu tenho uma oração perfeita? Uma oração que ora os mistérios de Deus, uma oração que revela a intenção de Deus. Esse texto ele nos mostra o coração do homem, está falando o coração humano, a mente humana. O coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. Você precisa ir em um lugar mais profundo em Deus para estar dentro da perfeita vontade dele. E a oração em outras línguas, ela é a ferramenta que te coloca neste lugar. Junta a oração em outras línguas com a meditação na palavra, com a oração em português, com o jejum, com o louvor, com a adoração, você vai chegar num lugar perfeito em Deus. Mas a oração em outras línguas é aquela ferramenta que você pode se colocar a qualquer momento para se preparar para chegar neste lugar, ok? Então, você precisa entender e compreender esse lugar de intimidade com o Espírito Santo, a ação genuína do poder do Espírito Santo que há por meio de você orar em outras línguas. E nós já recebemos, eu quero só te lembrar, que as ministrações onde nós fomos preparados, recebemos a preparação, como por exemplo, a importância de orar em outras línguas. Eu não vou detalhar, não vou trazer novamente, está no canal da igreja, no YouTube, você pode voltar até o dia 6 de agosto, assistir essas ministrações e entender a importância de orar em outras línguas. Eu vou trazer aqui alguns benefícios quando você ora em outras línguas. Palavras já foram ministradas ao meu e ao seu coração, onde nós podemos perceber, pela palavra de Deus, a importância de orar em outras línguas. Você está me acompanhando? Amém? Nós também recebemos palavras, orientações, instruções, para compreender poder da oração coletiva. Quando você ainda não estava aqui, o departamento de oração estava lá em cima, orando coletivamente, os irmãos unidos, desceram 20 minutos orando em outras línguas, coletivamente. Depois, ao iniciar o culto, toda a igreja orando coletivamente. Se você quer entender, compreender melhor o poder da oração coletiva, mensagem de terça-feira passada. Vai lá no YouTube, já está no YouTube? Já está no YouTube. Pega essa mensagem e você vai compreender o poder da oração coletiva. Temos a oração coletiva em português, a oração de concordância, orando por uma determinada condição, situação, ok? Mas nós estamos indo para um lugar em Deus, onde a oração em outras línguas é a ferramenta que estamos utilizando para nós sermos preparados. Orar em línguas é uma chave sobrenatural. Você precisa entender que ela é essa chave espiritual, sobrenatural, aonde você, ao se colocar, você tomar a disciplina de orar em língua todos os dias para o seu processo de preparação. Isso individualmente e também coletivamente. Diga, eu preciso orar
coletivamente em outras línguas. Amém? Glória a Deus. Em Provérbios capítulo 16, 9, onde nós lemos o texto de abertura, o coração ou a alma. Isso é instrução, queridos. Muitas das vezes nós estamos em uma mensagem e fala do coração sendo o espírito humano, mas nesse texto, por exemplo, essa palavra coração é a nossa alma, não é o nosso espírito. Até porque se fosse o nosso espírito, o texto ele não continuaria dizendo que nós não seríamos conduzidos por aquilo que nós estamos traçando. Esse texto diz que nós somos dirigidos pelo Senhor e não pelo nosso coração. Esse coração que está sendo projetado aqui nesse texto é a nossa alma, aonde nós sofremos variações. Diga comigo, a minha alma, ela sofre variações. Ok? Tem dia que você está alegre, daqui a pouquinho você está triste. É assim ou não? Pode acontecer ou não? Diga assim, eu sou da fé. Estou orando em língua todos os dias. Ainda que chegue esse tempo de fraqueza, de tristeza, eu oro em outras línguas e rapidamente eu saio deste lugar. Aleluia. O coração, a alma do homem traça, considera, conjectura. Amados, nas coisas do Espírito, são revelações que vão chegar a essa mente, ao seu intelecto. Quando você recebe as revelações da parte do Espírito Santo para a sua vida, você não vai considerar, você não vai conjecturar, você não vai simplesmente ficar no processo de imaginação. Você vai crer naquilo e vai operar através daquilo que você está crendo. A palavra ela vai trazer a realidade daquilo que... E dessa forma você caminha em fé, porque nós não podemos variar com aquilo que o Espírito Santo está nos concedendo. O coração do homem considera o caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. A versão revista corrigida usa a expressão considerar. O coração considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Sabe quando você está gerando algo dentro de você e você ainda não tem uma certeza, mas você diz que é de Deus, chega lá na frente, não acontece como você considerou, e você percebe que não foi de Deus? Já aconteceu isso com alguém? Levante a mão. Já aconteceu comigo também. Então, você considera, mas é melhor nós sermos dirigidos por Deus. Dirige, ser guiado corretamente. Essa palavra, dirige, o significado amplo dela, ser guiado corretamente. Diga comigo, eu quero ser guiado, dirigido corretamente, sem falha alguma, na perfeita vontade de Deus. Amém? Eita glória, este é um lugar seguro. Também significa ser estabelecido. Esse altar estabelecido nessa posição. Na terça-feira, quando você voltar aqui para o culto, esse altar vai estar ali? Ele está estabelecido aqui? Não vai estar lá? É dessa forma que eu e você precisamos estar. Estabelecido, firmado, fundamentado num lugar. Ser estável, ou sem variação. Ser seguro. O Espírito Santo me disse,
é verdade e eu vou chegar lá. Não é. Agora qual é o caminho? E você está perdido. Não, seguro. Ser eu. Firme. Coloque para mim a visão da Igreja Batista Ebenezer. Aleluia. Nós vamos chegar nessa visão juntos. Coletivamente, como igreja, nós vamos chegar juntos. Qual é a visão da Igreja Batista Ebenezer? Ensinar a pregar a palavra da fé para transformar pessoas através do poder da palavra de Deus, para que assim alcancem a vida de vitória prometida por Deus. Pergunta: a vitória prometida por Deus, ela sofre variação? A minha sofre, a sua sofre, mas a vitória prometida por Deus não sofre variação. E para isso nós precisamos ser preparados. A Igreja Batista Ebenezer, naquilo que ela tem realizado com a inspiração do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo está nos capacitando para nós chegarmos nessa vida de vitória prometida por Deus. Você precisa crer no seu coração a respeito disso. Para alcançar esta visão, precisamos ser dirigidos pelo Senhor. E aí, quando eu falo dirigido, você pode estabelecer essa palavra dirigido naquilo que é o significado real desta palavra. Guiado corretamente, estabelecido, estável, seguro. Glória a Deus. Só tem mais 3 folhas para eu poder terminar. Calma aí. Está em letra grande, então acaba rápido, tá bom? É para eu enxergar e ajudar o óculos. A visão foi dada ao anjo da igreja para ser compartilhada com o corpo de Cristo. Pastor Vitor não vai fazer isso Pastor Vitor não vai fazer isso sozinho. Ele precisa da igreja. Pastor Vitor não é igreja sozinho. Ele falou isso terça-feira. Amém? Nós somos a igreja. Nós somos o corpo. Cada um tem a sua contribuição. Então ele recebeu a visão, compartilha com o corpo de Cristo, que é a igreja, e nós alcançamos pelo movimento da fé. Você viu o movimento da fé hoje aqui, fluindo, operando? Tinha um movimento da fé aqui em ação. Você pode não ver, você pode não ter sentido, mas coisas sobrenaturais aconteceram. Curas aconteceram hoje. Você que entrou aqui neste lugar com alguma enfermidade, tenha certeza, a unção, o movimento da fé destruiu essa doença. Receba agora pela fé. E eu não estou brincando com as suas... Eu não estou brincando com as suas emoções. Aleluia. Um movimento da fé. Um movimento de fé. Todos juntos. Aqui entra a ação sobrenatural do coletivo. Talvez você estava aqui, todos no movimento da fé, e você ainda, por alguma condição, algum pensamento, situação contrária sobre a sua vida, você não estava nesse movimento. Mas creia, esse movimento alcançou. É assim que a igreja funciona. Pode ser que nem todos estejam no mesmo nível, mas quando nós nos unimos, eita, há uma ação, um movimento que alcança, que toca você. Aleluia. A ação do coletivo é uma ação. A igreja, a comunidade de fé, estabelecendo essa visão. Abra comigo Isaías capítulo 55. Você está me acompanhando? Amém. Está recebendo? Amém. Glória a Deus. Dia 6 está chegando. Eu vou ler na versão NVI, tá bom, Nayara? NVI que eu vou ler, tá?
Isaías capítulo 55, verso 8 e 9. Eu quero estabelecer aqui um fundamento para que nós não esteja andando, né, na nossa condição normal, natural, humana de pensar. Aleluia. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Quem está dizendo isso? É o Senhor. Como os céus são altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Glória a Deus por isso, né? Como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Glória a Deus por isso. E os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Veja, existe a minha condição normal, natural, de pensar, de agir, de projetar, mas os caminhos, os pensamentos de Deus, eles são mais altos. Pastor, legal, então, como que eu faço para eu entrar nesses pensamentos, nesses caminhos, no mesmo nível que Deus? Fique comigo, você vai chegar lá. 1 Coríntios capítulo 2, verso 16. 1 Coríntios capítulo 2, verso 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Depois que eu e você entregamos a nossa vida para o Senhor, agora eu e você, nós temos a capacidade sobrenatural, espiritual, de pensar, ser dirigido como Deus. Nós temos agora a mente de Cristo, por isso você está sendo preparado, conhecendo as Escrituras, conhecendo aquilo que Deus projetou para mim e para você, como parte do corpo, como igreja, para nós pensarmos como Ele pensa. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Repita isso comigo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Diga assim: eu tenho a mente de Cristo. Amém? 1 Cláudio capítulo 2, verso 16. 1 Coríntios. Não sou eu que estou dizendo. 1 Coríntios capítulo 2, verso 16. Nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. É através do movimento dos santos que nós alcançamos essas chaves espirituais. Essa é uma verdade que deve ecoar profundamente no coração do crente. Verdades como esta. Essa é meia verdade? Não existe meia verdade. Mas, fazendo a pergunta, essa é uma meia verdade? Não, essa é a pura verdade. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Esse versículo, ele revela uma realidade espiritual profunda, que muitos crentes ainda não compreendem. Mas eu tenho um pensamento, os meus pensamentos, na antiga aliança, eles não tinham o Espírito Santo dentro. Na nova aliança, depois do novo nascimento, nós temos o Espírito Santo dentro. E com o Espírito Santo dentro, eu e você, nós passamos a ter a mente de Cristo. Você precisa trabalhar ela? Precisa. Preparar ela? Precisa. Mas você já tem a mente de Cristo. Esse celular provavelmente tem algumas funções que eu não sei utilizar. E hoje, depois dos 5.1, Cananda, me ajuda aqui, por favor. Mas ele tem, e é meu, ok? Então, ainda sendo meu, ainda eu tendo a mente de Cristo, eu preciso me preparar.
eu preciso ler o manual e utilizar todos. Por meio do Espírito Santo, temos acesso aos pensamentos e entendimento de Cristo, como diz esse versículo. Orar em outras línguas, nós chegamos neste lugar de compreender, passar 20 minutos, depois 5 minutos, agora 1 hora, ok? E também agora, no dia 6, 12 horas, nós chegamos a essa compreensão com base no que a Bíblia está dizendo. Eu tenho a mente de Cristo, estudei as Escrituras diz que eu tenho a mente de Cristo, que eu preciso praticar aquilo que é espiritual, que é chave espiritual, que é uma ferramenta espiritual. Eu faço isso hoje e o que vai acontecer? Eu vou receber os benefícios por crer e praticar. Diga, eu preciso crer e depois praticar. Se você praticar, você vai oscilar. Mas se você crer e praticar, você vai avançar. Ainda que em um determinado momento da sua trajetória de preparação, dúvidas venham surgir. 13 anos orando em outras línguas, já teve um momento que eu pensei, será que isso funciona? A boca está seca. A boca está seca, 1 hora orando em línguas, a boca está seca. O resultado, cadê o resultado? Não aconteceu. Será que funciona? Só acontece comigo? Eu preciso me preparar. Você precisa se preparar. Nós estamos sendo dirigidos pelo Senhor. Para você alcançar essa visão, contribuir para nós alcançarmos essa visão, você precisa ser dirigido pelo Senhor. Então nós temos mergulhado na mente, nos pensamentos do Senhor, colocando em prática a sua palavra, e eu quero reforçar aqui, mais uma vez, esses 3 pontos. Eu e você, nós precisamos constantemente reforçar o nosso entendimento, colocar a nossa mente, os nossos pensamentos em conhecer a importância da oração em outras línguas. O poder da oração coletiva e a oração em línguas como uma chave sobrenatural de oração. Amém? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 14. Eu vou ler em uma versão que provavelmente não tenha aí para ser projetada. Nayara pode projetar em qualquer versão. A versão que eu vou ler é a versão TEB, é uma versão ecumênica. E o texto diz, 1 Coríntios capítulo 14, verso 1. Paulo nos orienta a nós buscarmos os dons espirituais. Siga o amor e busquem com dedicação os dons espirituais. Creia que o pastor Vitor, a Igreja Batista Ebenezer, não tirou esse negócio de oração em outras línguas da cabeça dele, da cabeça como igreja falando, né? Ele não tirou da cabeça dele. Sigam o amor e busquem com dedicação os dons espirituais. Falar em outras línguas para o processo de edificação pessoal, para o processo de uma oração intercessória, isso é bíblico e acontece por meio dos dons espirituais. Diga comigo, por meio dos dons espirituais. Eu falo em outras línguas, você fala em outras línguas por meio dos dons espirituais. E nós seguimos em amor e buscamos com zelo, com dedicação, os dons espirituais, e hoje nós praticamos aquilo que nós estamos pregando, ensinando. Amém? Você está me acompanhando? Mas vamos para a versão. Diz assim, a palavra, 1 Coríntios capítulo, isso. Procurai o amor,
aspirai, de aspirar, aspirai as manifestações espirituais, sobretudo a profecia, é o mesmo texto. Procurai o amor, aspirai as manifestações espirituais, sobretudo a profecia. A palavra aspirai, ela aparece nessa versão ecumênica, nessa versão TEB, e essa palavra ela pode ser lida como absorver. Quando você busca os dons espirituais, você se prepara continuamente. Eu disse que há 13 anos eu oro em outras línguas. Tem alguém que ora em outras línguas mais tempo do que isso? Pastor Denis? Amém. Não estou querendo me colocar acima de ninguém. É uma realidade, inclusive, para poder inspirar a sua vida. Amém? Sou um mero homem. Cometo falhas. Você também, né? Ninguém fala, mas é verdade. Você falha, eu também. Mas há 13 anos, eu fui ensinado. Eu absorvi. Coloquei isso dentro de mim, como uma esponja. Peguei. E não parei mais. Amém? 13 anos. Mais de 13, né, irmão? Essa palavra significa absorver. Absorvei. Também significa ter desejo veemente. Ter um desejo veemente. Você precisa se colocar num lugar de desejar isso veementemente. É isso mesmo? É? Falei certo? De vez em quando falo algumas coisas erradas. O pai me corrige. Mas é isso aí. Você precisa ter um desejo veemente pelas coisas espirituais. Seguir o amor, buscar veemente, ter um desejo veemente, absorver os dons espirituais. Foi isso que o pastor Vitor fez, foi isso que eu fiz, é isso que outras pessoas estão fazendo, participando diariamente dos cultos, na sua casa orando em outras línguas, absorvendo, de forma veemente, trazendo para dentro de si. E eu quero caminhar para o final dizendo o seguinte: eu e você, nós precisamos ser intencionais ao buscar os dons, nos dedicar na prática dos dons espirituais. Eu e você precisamos ser intencionais. Pastor, mas é assim mesmo? Você bota a igreja para orar 1 hora em outras línguas, nas terças-feiras. Você está convocando a igreja para orar 12 horas em outras línguas. É assim mesmo? Define inclusive o tempo? Sim, nós somos intencionais. Por quê? Porque tenho uma palavra que diz que eu posso me edificar. Eu estou em uma condição, precisando resolver algo na minha vida, e eu vou orar em outras línguas, e só vou ter o resultado daqui a 10 anos. Faz sentido? Quando a Bíblia me dá a opção, me dá essa ferramenta espiritual, quando eu posso orar a qualquer momento, é porque necessidades, instruções, direções vão chegar para mim quando eu colocar elas em prática. Tem coisas que eu e você precisamos resolver. É para ontem. É para ontem. E a ferramenta espiritual, as ferramentas espirituais de Deus, ela nos dá esse tipo de condição. Ixi, aonde que eu coloquei tal lugar? Espírito Santo, me ajuda. Já procurei a casa toda, não acho. Espírito Santo, você tem aquela ferramenta, né? Orar em outras línguas. Você vai me mostrar as coisas que estão por vir, você vai me direcionar, vai revelar. O Espírito Santo serve para isso, tá bom? Esqueceu, não sabe onde estão as coisas? Espírito Santo, eu vou orar um pouco em outras línguas, e dentro de mim,
minha mente não compreende, eu não consigo achar, mas você conhece todas as coisas e eu vou utilizar essa ferramenta. Ixi, estava aqui. Funciona, tá? Funciona, coloca em prática que você vai ver. Depois que você experimentar a primeira vez, você vai orar 24 horas em línguas. Seja intencional. Diga comigo, eu preciso ser intencional. Amém? Aleluia, glória a Deus. Vamos caminhar para o final. Uma folha inteira ainda. Ai, meu Deus do céu. Lemos a primeira carta à igreja de Coríntios. Vamos ver o apóstolo Paulo fazendo alguns destaques. E não vou fazer a leitura, de tudo, mas você pode ler depois em casa. No capítulo 1, ele destaca a capacidade espiritual da igreja. A igreja de Coríntios, ela foi corrigida por causa de excessos, ok? Mas você vê logo no primeiro capítulo, 1 Coríntios capítulo 1, Paulo destacando ali a capacidade, não natural, mas a capacidade espiritual da igreja. Está em 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 4 ao 7. Depois ele faz correções por causa dos exageros, mas antes de Paulo fazer a correção, uma igreja que estava andando em exagero, ele citou que aquela igreja tinha capacidades espirituais. Isso acontece porque tem seres humanos envolvidos. Então, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 21. No capítulo 2, ele continua e destaca sabedoria, revelações pelo Espírito e a capacidade espiritual. Então, você vai ver Paulo fazendo essas considerações. E eu quero destacar isso, você estude em casa, para você entender que nós podemos ser preparados, e ainda como humanos que falha, que em momentos temos variações, a igreja de Corinto serve como uma referência para todas as igrejas. Ela tinha uma capacidade espiritual, tinha exageros. A partir do capítulo 2, ele vai fazer destaques daquela igreja que tinha exageros, mas que ela também fluía por meio de sabedoria divina, revelações pelo Espírito e capacidades espirituais. Está lá no capítulo 7, capítulo 2, no verso 7, no verso 9 a 10, 14 e 16. Anote aí e depois você lê em casa. Os demais capítulos, até o capítulo 11, ele vai continuar fazendo essas correções, dando orientações, e a partir do verso 12, do capítulo 12, ele começa a tratar dos dons espirituais. Então ele vai ali num processo de crescimento progressivo, aonde a igreja ela recebeu instruções, preparação para fluir perfeitamente nos dons espirituais. Diga amém para isso. Ainda que em alguns momentos, exageros, a primeira ênfase, ele destaca a capacidade daquela igreja de se mover espiritualmente. A partir do capítulo 2, a partir do verso 12, ele começa a trazer as instruções acerca dos dons espirituais. E agora, o que eu faço? O que eu preciso fazer para eu estar nesse nível? Eu só vou relembrar a importância de orar em outras línguas. Você precisa conhecer o poder da oração coletiva e a oração em línguas como uma chave, uma ferramenta sobrenatural e espiritual. 1 Coríntios capítulo 14, verso 4, só para deixar evidente esse texto, porque é a base que nos dá para que eu e você, nós tenhamos a prática da oração em outras línguas. Ela promove crescimento, sabedoria, e por isso nós precisamos. Quem fala em línguas edifica-se
a si mesmo. Você precisa de edificação? Eu preciso. E todo dia, eu e você, nós precisamos de entrar nesse processo de edificação. Essa mente aqui, ela de vez em quando ela varia, não quer fazer, mas você pode disciplinar ela a fazer todos os dias. Quem aqui, por exemplo, eu sei que tem, por isso eu vou perguntar, sou bobo, né? Quem aqui, desde o dia 1º de janeiro, está orando no mínimo 30 minutos em outras línguas? Levante a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Desde o dia 1º de janeiro, orando no mínimo 30 minutos em outras línguas. Você pode se disciplinar, ser intencional em chegar nisso. Quem fala em línguas edifica-se a si mesmo, mas quem profetiza edifica a igreja. Esse processo de edificação promove crescimento em sabedoria cristã. Quando você ora em outras línguas, essa palavra edificar, significa crescimento em sabedoria cristã. Eu e você precisamos de sabedoria. Para nós caminharmos, ser dirigidos pelo Espírito Santo, sabedoria cristã é fundamental. Afeição, graça, virtude. Virtude é poder. Você precisa de poder? Tem um montão de demônios se levantando diante de você, Satanás tentando parar você, e você precisa de poder. Não é o poder da força do seu braço, é o poder que está em Cristo Jesus, que Ele te deu para você exercer autoridade sobre o Satanás. Então você precisa de virtude. Quando você ora em outras línguas, poder, virtude, flui através da sua vida. Santidade, bem-aventurança. E aqui, para nós caminharmos e finalizar, aqui você vai entender e alcançar os benefícios. Quando você ora em outras línguas, você tem uma linha direta com Deus. Você tem inspirações, você tem profecias, você tem a projeção do seu futuro. Quem quer enxergar o seu futuro, ora em outras línguas. A Igreja Batista Ebenezer, no próximo dia 6 de agosto, vai passar um tempo de 12 horas orando em outras línguas. Tenha certeza, você vai conseguir enxergar o seu futuro. Você tem a armadura de Deus que te protege, que te guarda. Você tem uma lança que atira contra o seu inimigo. Seu inimigo está vindo. Uma seta é lançada contra o seu inimigo e você apaga os dardos inflamados. Tem o Espírito Santo pesquisando, sondando o seu coração para te alinhar com a perfeita vontade de Deus. Eu quero fazer desse jeito. Você sabe que não é vontade de Deus. Tem hora que você quer dar o jeitinho, né? Eu sei. Tem hora que você quer dar o jeitinho. Mas ora no Espírito, ora em outras línguas. Essa vontade, esse desejo, o Espírito Santo, ele vai sondar, ele vai esquadrinhar, vai deixar, e você vai andar na perfeita vontade de Deus. Os segredos, os mistérios divinos revelados, tudo isso é benefício quando você ora em outras línguas. Tem o poder de Deus para operar grandezas. Eu quero que abra esse texto, 2 Coríntios capítulo 10. 2 Coríntios capítulo 10. Isso, NVI, perfeito. Pois embora vivamos como homem, não lutamos segundo... Está certo? Não falei o versículo? Deixa eu me localizar. Ficou pequeno. Temos o poder de Deus para operar grandeza. 2 Coríntios capítulo 10,
verso 3 ao 7. Isso. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são deste mundo, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Próximo. Destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Estaremos prontos, diga, prontos, para punir todo ato de desobediência, uma vez que a obediência de vocês estiver completa. Verso 7, vocês observam apenas a aparência das coisas. Se alguém está convencido de que pertence a Cristo, deveria considerar novamente consigo mesmo que, assim como pertence a Cristo, nós também pertencemos. Eu fiz alguns destaques desse texto e eu quero finalizar aqui. Verso 3. Pois embora vivamos como homens, diga, vivemos como homens. Vou concluir. Não lutamos segundo os padrões humanos. Verso 4. As armas que lutamos não são humanas, diga, não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortaleza. Diga, poderosas em Deus para destruir fortalezas. Verso 5. Destruímos argumento, toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento. Diga, levar cativo todo pensamento. Quem pensa aí, levanta a mão. Nem todos. Alguns não levantam. Ai. Destruímos argumentos. Vamos lá. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez completa a obediência de vocês. Verso 7, vocês observam apenas a aparência das coisas. Se alguém está convencido de que pertence a Cristo, quem está convencido de que pertence a Cristo, amém? Glória a Deus, deveria considerar novamente consigo mesmo que, assim como Ele, nós também pertencemos a Cristo. Amém? Eu vejo a partir desse texto e os pontos que eu destaquei, nós, embora vivemos como homens, e assim como Paulo, ele instrui a igreja através das suas cartas, ainda como homens, nós temos a capacidade sobrenatural, extraordinária, de viver pelo Espírito. E isso não será por ferramentas humanas do nosso braço, não são humanas a arma que nós utilizamos, pelo contrário, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Paulo não diria isso se eu e você não pudéssemos entrar nessa condição. Nós não seríamos capazes por nós mesmos, se não fosse pelas instruções, por aquilo que Cristo alcançou para mim e para você. E dessa forma nós temos essa capacidade sobrenatural. É bem verdade que todas as ferramentas espirituais que nós temos, ela vai nos preparar, nos capacitar, mas a oração em outras línguas, e eu quero lembrar você daquilo que nós estamos vivendo como igreja, coisas sobrenaturais já estão acontecendo em nosso meio.
Quero que você gere expectativa para que você possa experimentar dessas grandezas. Coisas grandes. Não vai ser alcançado pela força do seu braço. Não são os padrões que vai estabelecer isso sobre a sua vida. Nós não estamos forçando ninguém a orar em outras línguas, mas nós estamos instruindo por meio da palavra que essa prática, ela prepara a minha vida e ela edifica. Deixa eu ler novamente, só para a gente. Promove crescimento em sabedoria cristã, afeição, graça, virtude, santidade e bem-aventurança.